a permanência de Léo Condé, né, Cássio? Chegou a se colocar em xeque, aí disse que ele tinha pedido muito, mas o presidente do Vitória garante a permanência dele. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, até pelo perfil que o Vitória vem desenhando também nas suas renovações, tá? Renovações excessivas para mim, aquela boa e velha gratidão, tá? E deixando jogadores que eu não sei se dão conta numa Série A. Mas tinha que ser Léo Condé mesmo, né, Cássio? Não tinha como ser diferente depois do ano que ele fez, né? As permanências do Vitória, elas podem ser importantes para a largada do Vitória. O Vitória vem largando muito mal nos primeiros meses do ano, há alguns anos. 5 anos, não chega nem na semifinal do Campeonato Baiano. Na própria Copa do Nordeste, o último título foi em 2010. O Vitória não ganhou, ou seja, isso significa que o Vitória não ganhou nenhuma vez a Copa do Nordeste nessa volta dela em 2013. Não disputou nem o título, na verdade. O último título e a última final foi em 2010. Isso, e aí, falando de forma técnica, assim, numa edição onde vários times, inclusive o Vitória, jogou com time mesclados ou reservas. O Vitória conseguiu ser campeão assim. Mas, assim, desse formato, onde todo mundo jogando com força máxima, todos os títulos têm o mesmo peso. Estou falando só de questão técnica, assim, de desempenho técnico de jogadores. O Vitória não conseguiu ter força nos últimos 11 anos para chegar à final da Copa do Nordeste. Então, acho que para o que o Vitória representa nesse momento, campeão da Série B, de retomar o seu protagonismo, é algo que o Vitória naturalmente quer, já foi protagonista da região, eu acho que ele precisa se reforçar, ele precisa ter um bom desempenho no começo do ano. E se o elenco estava ali, eu acho que parte dessas renovações são interessantes. Isso, na minha opinião, isso não exclui a requalificação natural que o Vitória terá para 2024, Fred. Assim, alguns desses jogadores, tanto é que ele está liberando muita gente também, tá? Assim, ficando com alguns e liberando outros, assim, alguns que ele enxerga que podem ajudar. Essas permanências é um pouco, que a gente fala um pouco de Fabinho. Não significa que o cara permaneceu como titular, o cara permaneceu no elenco, pode seguir titular se continuar jogando muito bem, se melhorar o seu desempenho, mas precisa ter uma base. O Vitória não pode negligenciar 4 meses da temporada porque está jogando time reserva no Campeonato Baiano, porque largou mal na Copa do Brasil, vai estrear na terceira fase, mas é importante que o Vitória vá bem na Copa do Brasil também. Vai ter um orçamento muito grande ainda, talvez segundo o Fábio Mota, assim, a projeção entre 250 e 300 milhões, e agora faz até sentido. No primeiro momento, parecia ser um valor muito fora da realidade, mas depois que chega a notícia do interesse de Demi Rights do Barradão, aí você já vê que vai ter, realmente pode impulsionar bastante, porque esse dinheiro entraria, né, no orçamento, na receita do ano, parte dele pelo menos, e aí faz mais sentido. Seria um Vitória com um caixa como nunca se viu, porque até quando o Vitória jogou a primeira divisão, o Vitória teve uma vez ali com um valor acima de 100 milhões, aí depois já veio uma fase, então é um momento diferente. E Léo Condé nesse processo, eu acho que inclusive é justo para Léo Condé ter um início de trabalho de primeira divisão, tá? Depois de alguns anos ali do Sampaio Corrêa, ali fazendo aquelas campanhas da segunda divisão, indo bem na segunda divisão, aí depois vai para o Vitória, vai para conquista o título, ou seja, é um treinador que já vinha tendo nos pontos corridos um desempenho competitivo, e eu acho muito merecido para a carreira dele. Não estou falando nem do Vitória, né? Falando de Léo Condé, de que Léo Condé seja um treinador visto, valorizado no mercado para jogar essa Série A, pelo menos esse início momento da primeira divisão do Vitória. Sobre o pedido dele ser muito maior do que desse ano, era natural, até porque na hora que Léo Condé foi para o Vitória, do que era o Vitória ali em abril, maio, ele não chegou com uma contratação de peso no Vitória, né? Aquilo era o Vitória com peso completamente diferente, Fred. O Vitória não estava fazendo uma contratação. Não, chegou absurda. Morto no clube que estava morto. Exatamente. Então, assim, a própria valorização daquele Vitória para o Vitória 24 é gigantesca. Assim, mais de 3 vezes o orçamento. Então, assim, não necessariamente vai precisar triplicar o salário de Condé. A lógica não é essa. Mas, assim, o Vitória cresceu demais e Condé, nesses 7 meses do Brasileiro, também. Então, a valorização é natural. Não sei, talvez eu tenha pedido um pouco acima do razoável. Se chegou ao meio termo, ficou, acho que sai ganhando o Vitória e Léo Condé, porque na primeira divisão, com muitos estrangeiros, ou seja, não tem problema nenhum. Muitos deles são excelentes. A questão é que o mercado ficou maior. Meu ponto era só esse. No mercado maior,
o treinador da primeira divisão estava ficando algo cada vez mais difícil. Então, assim, essa porta que abriu para Léo Condé é muito boa também para ele. Ele deve ter enxergado assim, que não ia ser a coisa mais fácil do mundo também ele se inserir na primeira divisão, não. Então, até para a carreira dele, ele ter cedido, faz parte que, vou estar na Série A. A Série A, nesse momento, tem sido algo tem sido algo bem difícil para profissionais brasileiros. Que, por culpa deles, inclusive, parte da culpa deles, naturalmente.